Fala, marujada, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a bordo aí ao canal do Mestre Giba. Hoje a gente vai falar sobre radiciação. Meu, você sabia que a radiciação é o inverso da potenciação? Ah, moleque. Então, se você não sabia ou você já sabe, hoje vai ser uma aulinha top. Vou falar sobre os conceitos, vou falar sobre algumas propriedades. Vou trazer também alguns exemplos, beleza? Então, bora lá. Então, radiciação e suas propriedades. Para você nunca mais esquecer, hein? Essa aula aí, tenho certeza que vai gravar aí. Ó, outra coisa. Galera, dá um conselho para vocês. Anota tudo para vocês terem aí no caderno para poder ficar relembrando depois, hein? Vamos lá. O que te lembra radiciação? Radiciação, acho que todo mundo já viu isso na escola. Lembra esse símbolozinho aqui, ó, que a gente chama de radical. E sabe de onde veio esse símbolo? Ó, ele veio da palavra radix. Acho que é assim que escreve, ó. Radix. Isso quer dizer raiz em latim, tá? E antigamente eles usavam só o R para representar a raiz de um número. Só que com o tempo esse R foi evoluindo para esse nosso símbolo que a gente usa hoje, que se chama radical. Bom, curiosidades à parte, bora lá pro que interessa. Então, essa é a representação que a gente aprende na escola. E como é que chama? Vou dar o nome para cada um desses caras aqui. Ó, começando pelo N. O N representa o índice da raiz. E esse índice N, ele pertence aos números naturais e ele tem que ser maior ou igual a 2, tá bom? Guarda essa informação que é importante. O nosso radical, como eu já falei, esse símbolo representa o radical. O A é o radicando e o B é a nossa raiz, que é o nosso resultado, né? Então, pensa o seguinte, eu vou falar de raiz quadrada, né? Como é representar a raiz quadrada? A raiz quadrada é quando você tem um índice 2, porém, esse índice 2, normalmente, ele é omitido. Então, muitas vezes você vai ver só a raiz sem nada aqui. Sem nada aqui, ó. Então, quando você vê uma raiz sem nada em cima, você já sabe que é uma raiz quadrada, de índice 2, tá bom? Quando você vê uma raiz com um 3 aqui no índice, é uma raiz cúbica. E quando você vê uma raiz enésima, com um índice n, é enésima. Esse n representa o quê? Qualquer número. Por exemplo, pode ser raiz de quinta de A, pode ser raiz 55 de A, e por aí vai, tá bom? Pode ser qualquer número. Agora, vamos para alguns exemplos. Presta atenção. Quando eu falei, lembra? Raiz quadrada é quando não tem nada em cima. Então, aqui temos raiz quadrada de 4. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Pensa um pouquinho. 2 ao quadrado não dá 4? Então, a raiz de 4 é 2, tá bom? Por quê? Porque o número 2 elevado ao quadrado dá 4, tá bom? Vamos fazer essa de baixo aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu vou ter raiz cúbica. Lembra a propriedade da potenciação? Quando não tem nada aparecendo, o índice é 1. Quando a base é a mesma, você conserva a base e soma os expoentes. Então, tem 1, 2, 3. Opa, então raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, se eu pegar esse 2 e elevar a 3, eu tenho
8, tá bom? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Show? Agora aqui, qual é o número elevado a 5 que dá 1? É 1, né? Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número é sempre 1, tá bom? E 5 elevado a 5, 1 elevado a 5, 1 elevado a 10, o resultado é sempre 1. Beleza? Então, a última aqui, qual o número elevado a 9 dá 0? 0, né? Por quê? Porque 0 também elevado a qualquer número sempre vai dar 0. 0 elevado a n é igual a 0. Beleza? Então, qual que é o conceito importante que a gente tem que ter? Você vai, primeiro, vai analisar o índice da raiz e depois você vai ver o número, a raiz desse radical, desse radicando, é ele elevado ao índice dessa raiz. Tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos para você gravar melhor. Ó, presta atenção. Vou falar alguns conceitos importantes antes. Por exemplo, 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quanto que é? Se eu desenvolver aqui, eu sei que 5 ao quadrado é igual a 25. E qual é o número multiplicado ao quadrado dá 25? É 5. Show? Agora aqui embaixo. Menos raiz de 5 ao quadrado. Quanto que é? Conservo o menos. Raiz de 25. Qual o número ao quadrado que dá 25? 5. Só que esse menos conserva esse menos aqui, tá? Tem que deixar ele. E agora, como é que fica aqui? Vamos desenvolver aqui. Raiz quadrada de menos o 2. É 5 ao quadrado, tá? Então fica 25. Opa, mas raiz quadrada de um número negativo? Isso é importante. Vou até colocar de vermelho aqui, ó. Não existe, tá? Esse é o símbolo de não existe, tá bom? Depois eu vou explicar por quê. Agora, vamos entender aqui, ó. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é raiz cúbica. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer a conta? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, matou a pau. Então, aqui, ó, conserva a base, somos expoentes, né? Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, ficou raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, quanto que fica? Qual o número elevado ao cubo que dá 27? 3. Esse é o nosso resultado. Show? Agora, presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Quanto que é essa? Vamos desenvolver esse aqui. Raiz cúbica de menos 3 ao cubo, certo? Qual o número multiplicado elevado ao cubo que dá menos 27? É menos 3. Opa, mas aqui você falou que raiz quadrada de número negativo não existe. Sim, raiz quadrada não, mas raiz cúbica sim. Por quê? Presta atenção. Quando o n, o nosso índice, ele é par, o nosso radicando, o a, que está aqui dentro, ó, ele tem que ser um número positivo, ou seja, ele pertence aos reais positivos. E quando esse índice n ele é ímpar, como esse aqui, ó, que deu 3 é ímpar, o radicando a, ele pode ser qualquer número, tanto positivo quanto negativo, ou seja, ele pode ser um número real, qualquer. Beleza? Conceito importante, galera. A gente vai entender melhor com os outros exemplos, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Você sabia que raiz quadrada de a ao quadrado não é a? Ele é módulo de a. Por quê? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Desenvolvendo esse cara aqui, ó, raiz quadrada de menos o 2. Está levando só o 2 ao quadrado aqui, ó. Então fica 4. E como eu falei, raiz quadrada de um número negativo não existe, certo? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, elevado ao quadrado. Tá vendo que aqui, no primeiro, só o 2 está ao quadrado. E aqui é o menos 2 que está ao quadrado. Olha como é que fica. Deixa eu trocar a cor aqui, peraí. Fica raiz
de menos 2 vezes menos 2, certo? Esses dois, menos 2 vezes menos 2 é menos 2 ao quadrado. E como é que fica? Fazendo o jogo do sinal, ó, ficaria assim, ó. Menos com menos dá mais, certo? E 2 vezes 2 é 4. E agora, quando é um número positivo, não precisa nem pôr mais ali. É raiz de 4, a gente já sabe que é 2. Entendeu? A outra maneira de você resolver esse cara aqui é desse jeito, ó. Raiz de menos 2 ao quadrado é igual a módulo de menos 2, que é igual a 2. Entendeu? Mais ou menos a ideia? Você não, quando você está tirando a raiz de um número, esse número não é esse número, o número dele não é o valor dele positivo, é o valor dele em módulo. Tá bom? Sei que não é simples de entender, galera, mas se alguém tiver com dúvida, manda para mim que eu explico melhor. Vamos continuar. Outro conceito importante que vocês têm que gravar é esse aqui, ó. Presta atenção. Muita gente associa a raiz quadrada de um número ao quadrado igual a mais ou menos o valor dele. Isso é errado, galera. Isso só acontece quando você está em uma equação de segundo grau. O que quer dizer uma equação de segundo grau? Quando você tem uma equação que apresenta duas raízes. Daí, por exemplo, vamos desenvolver esse exercício aqui, ó. Se você tem x ao quadrado igual a 16, se você tirar a raiz dos dois lados, ficaria assim, ó. Raiz de x ao quadrado igual a raiz de 16. Raiz de... Qual é o número elevado ao quadrado da x ao quadrado? É x, certo? E qual é o número elevado ao quadrado da 16? 4. Só que aqui sim você põe mais ou menos 4. Por quê? Porque você está numa equação de segundo grau. Quando você tem uma equação de segundo grau, você vai achar duas raízes. Aqui você vai achar, por exemplo, a raiz 1 é igual a 4, positivo, e a outra raiz, por exemplo, 2, seria menos 4. Por quê? Presta atenção. X ao quadrado não é x vezes x? Se você fizer, e ele está falando que isso é igual a 16, se você fizer 4 vezes 4, dá 16, não dá? Agora, se você fizer menos 4 vezes menos 4, isso também dá 16, porque menos com menos dá mais. Tá bom, galera? Mais pra frente eu vou dar uma aulinha de equação de segundo grau, vocês vão entender isso muito bem. Então grava. Raiz quadrada de um número nunca dá mais ou menos. Só pode dar mais ou menos quando você estiver trabalhando com uma equação de segundo grau. Beleza? Então bora lá. Agora, a gente vai falar sobre as propriedades da radiciação. Então, no começo eu falei que a radiciação é a operação inversa da potenciação. É que nem fosse a soma é a operação inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão. E para continuar nosso raciocínio, a radiciação é a operação inversa da potenciação e vice-versa. A potenciação é a operação inversa da radiciação. Então isso nos traz a nossa primeira propriedade aqui. Ele diz que uma raiz enésima de A elevada a M é a mesma coisa que A com um expoente, uma potência de infração de M por N. Ó, grava o seguinte. M está dentro e ele sobe. E quem está fora, desce. Tá bom? Tem alguns macetinhos que a pessoa joga aí, musiquinha e tal, mas eu gosto de gravar assim. Quem está dentro sobe, quem está fora desce. Pensa assim, é só inverter mesmo. Então vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de A. Como eu falei, quando você não tem nada aqui elevando o nosso radicando, o expoente é 1, né? Então como é que fica? A
elevado a 1, quem está dentro sobe, e quem está fora desce. Quem está fora ali é o 2, né? Porque isso aqui é raiz quadrada. Então ficou A elevado a 1 meio. Conceito importante, galera. Como é que fica isso aqui? Aqui, raiz quadrada, 2 elevado a 1, então fica 2 elevado a 1 meio, certo? Show. Como é que ficaria esse cara aqui, ó? 50, raiz quadrada de 50. Passando para a forma de potenciação, fica 50 elevado a 1 meio. Opa, então, raiz quadrada de qualquer número, passando ele em forma de potência, é só levar esse número a 1 meio. Show? Beleza. Raiz quadrada de 4. Não, isso aqui a gente sabe que 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, não é? Se eu for colocar isso em forma de potência, como é que fica? Quem está dentro sobe e quem está fora desce. Olha que legal. 2 dividido por 2 é 1, certo? E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Agora a gente provou por que raiz quadrada de 4 é 2. De uma outra forma. Então, 2 elevado ao quadrado. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? É 2. Galera, grava isso aí, tá? Vamos aqui, ó. Raiz de 25. Raiz de 25 é 5 ao quadrado. Passando em forma de potência, como é que fica? 5, quem está dentro sobe, quem está fora desce. Opa, 2 dividido por 2 é 1, então raiz de 25 é 5. Show, né? Vamos fazer esse aqui, ó. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, lembra que 2 ao cubo é 8, né? Então 2 elevado ao cubo. Então, colocando em forma de potência, quem está dentro sobe, quem está fora desce. 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Show, né? Então, a nossa fórmula geral. Quando você tem uma raiz de um enésimo, a raiz com um índice igual ao valor do expoente do radicando, a raiz é o próprio radicando. Então, aqui ficaria em forma de potência A, quem está dentro sobe, quem está fora desce, que é o próprio A. Fechou, galera? Conceito importante esse. Primeira propriedade ajuda bastante a resolver muita coisa. Beleza, vamos lá. Segunda propriedade. Bom, aqui a gente fala o seguinte. A raiz enésima de um número elevado a m, se você multiplicar tanto o índice quanto o expoente do radicando a um número qualquer k pertencente aos seus reais, isso não altera o valor inicial da raiz. Por exemplo, da mesma forma que se você pegar um número k, dividir tanto o índice quanto o expoente do radicando, isso não vai alterar o valor da raiz inicial. Porém, o k, quando ele está dividindo, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Conceito importante da matemática aí. Agora vamos fazer alguns exemplos. Ó, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Pensa aqui, ó, raiz enésima de A elevado a m, tá? Se eu colocar isso em forma de potência, como é que fica? A elevado, quem está dentro sobe, quem está fora desce. Olha que legal. E se agora eu aqui multiplicar em cima e embaixo por k, k dividido por k é 1. Então não vai alterar o valor aqui, certo? Então, como é que ficou aqui? Ficou A elevado a m vezes k, n vezes k. Que isso, agora voltando para cá, quem está embaixo sobe, n vezes k. Quem está em cima desce, m vezes k. Entendeu? Provamos por quê isso é válido. É o mesmo raciocínio para a divisão.
Ó, já vou adiantar aqui, vou colocar em forma de fração de potência. M vezes dividido por M. N. Se eu dividir o M por K e dividir o N por K, como você faz em cima e embaixo a mesma coisa, não altera o valor, né? Como se estivesse multiplicando mesmo. Dá a mesma coisa, então. Ficou, então, raiz de N dividido por K e M dividido por K. Isso não altera o valor. Isso dá a mesma coisa que M elevado a N. Tá bom, galera? Então, quando você multiplica ou divide por um número, tanto o índice quanto o expoente do radicando, isso não vai alterar o valor da raiz inicial. Tá bom? Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar raiz de 7 e multiplicar tanto o índice por 2, quanto o expoente de 7, como é que fica? Fica, como aqui não tem nada, tem 2. Tem um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 7. 1 vezes 2, 2, certo? Então ficou raiz quarta de 7 ao quadrado. E se eu pegar esse cara e multiplicar por 3 agora, como é que fica? 4 vezes 3, 12. Nosso radicando, 2 vezes 3, 6. Beleza? Agora eu penso o seguinte. Do mesmo jeito, a volta também é verdadeira. Eu posso pegar esse cara e dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. E da mesma forma eu posso pegar esse cara e dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Entendeu? Interessante, né? Agora pensa o seguinte, vamos fazer isso em forma de fração. Olha como fica legal. Passando esse cara para a forma de fração, ó, ficaria 7 elevado a 1 meio, certo? Se eu multiplicar esse 1 meio por 2 em cima e embaixo, como é que ficaria? 2 em cima, 4 embaixo, certo? Se eu multiplicar agora por 3 esse cara aqui, ficaria em cima e embaixo, ó, aqui eu multipliquei. Em cima e embaixo colocou outra cor. Eu multipliquei aqui, ó, por 2. Em cima e embaixo por 2. Deu isso. Agora eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3. Como é que fica? 7, 6 sobre 12. Se eu for passar para a forma de raiz, quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Tá bom? E daí o mesmo raciocínio. Tanto eu posso multiplicar, como eu posso simplificar aqui, ó, por 3. Ou seja, dividir por 3 e aqui eu dividir por 2. Tá bom? Conceito importante, galera. Depois eu quero que vocês façam um exercício aí para treinar. Vamos fazer esse aqui, ó. Raiz 12ª de 49 elevado a 6. Potência. Olha como é que fica. Eu posso, então, simplificar tanto o 12 por 6, quanto esse 6 por 6, né? Então, como é que fica? 12 por 6, 2. Raiz quadrada. Não precisa nem pôr. O radicando é o mesmo. 49. 6 dividido por 6 dá 1. Também não preciso pôr. Então, deu raiz quadrada de 49. E qual o número elevado ao quadrado dá 49? 7. Legal, né? Agora eu vou resolver isso aqui de outro jeito. Ó, pegando esse número e transformando ele em potência, ficaria 49. Quem está dentro, que é o 6, sobe. Quem está fora, desce, que é o 12. Boa. Agora, o que eu vou fazer? Vou simplificar em cima e embaixo por 6. Que isso não vai mudar a minha conta, né? Então ficou 49 elevado a 1 meio. Ó, 49 elevado a 1 meio. É a mesma, e só aqui, ó,
49, não é 7 ao quadrado? Isso tudo elevado a 1 meio. Lembra daquela propriedade da potência? Quando você tem um número elevado a um número e tudo elevado a outro número, é só você multiplicar esses dois aqui. Fica então 7, fica 2, vezes 2, que dá 1, que dá 7. Show, né? Beleza, galera. Ó, bora lá que ainda tem mais um pouquinho. Ah, uma coisa. Esqueci de falar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Se estiver curtindo, já deixa o likezinho. Estou na segunda propriedade, ainda tem mais 4 propriedades que você vai curtir, eu tenho certeza. Então, fica aí comigo e bora lá. Ó, agora vamos para a nossa terceira propriedade, da radiciação. Quando você tem o produto de duas raízes com o mesmo índice, é só você multiplicar os radicandos e conservar o índice. Olha aqui como ficaria aqui. Raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N, certo? E B, a raiz enésima de B é a mesma coisa que B elevado a 1 sobre N, né? Boa. Isso não é a mesma coisa que A vezes B elevado a 1 sobre N? Lembra? Eu fiz o conceito, a propriedade inversa aqui. Se eu tivesse saído de A vezes N, A vezes B elevado a 1 sobre N, era só pegar o N e multiplicar os dois aqui, ó. Que eu volto para cá, não volto? Então, agora partindo daqui, ó. A vezes B elevado a 1 sobre N, passando para a forma de raiz, como é que fica? Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Olha aí que lindo. Acabamos de provar que a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice é só conservar a raiz com o índice e multiplicar os radicandos. Show, né? Muito legal isso, né? A matemática é linda. Deixa eu fazer esse outro aqui. Presta atenção. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2. Então, pelo nosso conceito ali, é só conservar a raiz com o seu índice e multiplicar os radicandos. Então, ficou raiz cúbica de 6. Legal, né? Muito top. Bom, quarta propriedade. A quarta propriedade é muito parecida com a terceira. Quando aqui a gente fala que a divisão de duas raízes com o mesmo índice, é só você fazer a divisão dos radicandos e conservar a raiz com aquele índice. Então, bora lá. Ó, mesma coisa. Vou fazer essa prova com potência também, ó. Raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre N. Raiz enésima de B é a mesma coisa que B elevado a 1 sobre N. Beleza? Isso é a mesma coisa que A sobre B elevado a 1 sobre N. Por quê? Se eu saísse daqui, ó, você levaria a 1 sobre N e também você levaria o B a 1 sobre N, que daí a gente cai nessa forma aqui, nessa representação. Beleza? Porém, como é que eu represento isso aqui em forma de raiz? É A sobre B, raiz de quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Como se fosse todo mundo aqui elevado a 1, porém, se elevado a 1 é ele mesmo. Então, ficou raiz enésima de A dividido por B. Legal, né, galera? Saímos daqui e chegamos aqui. A nossa prova. Porque essa propriedade funciona mesmo. Bora lá, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Raiz décima de 36 sobre raiz décima quinta de 27. Olha que lindo. Presta atenção. Raiz décima. 36 é o quê? 36 é 6 vezes 6. Então aqui ficou 6 ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz décima quinta. 27 é o quê?
é 3 vezes 3 vezes 3. Então, é 3 ao cubo. Legal? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer a simplificaçãozinha aqui, ó. Vou dividir esse por 2 e vou dividir esse por 2. Como é que fica? Raiz quinta de... Aqui seria 1. De 6, né? Agora, pensando aqui embaixo. Vou dividir esse cara por 3. Vou simplificar esse cara por 3. Como é que ficaria? Raiz quinta de 3. Show? Olha que legal. Eu tenho uma divisão com raízes com o mesmo índice. O que eu faço então? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Coloco tudo sobre uma raiz só. Daí eu faço 6 dividido por 3, que isso dá raiz quinta de 2. Esse é o nosso resultado. Entendeu, galera? Para que servem essas coisas? Para simplificar a nossa vida. Isso que é legal. Bora lá. Próximo. Quinta propriedade. Essa quinta propriedade fala o quê? Quando você eleva uma raiz por um número, esse número, esse expoente, passa elevando apenas o radicando. Tá bom? Então, o n que está lá fora da raiz, ele passa multiplicando apenas o radicando, que está dentro da raiz, tá bom? Do radical, tá vendo? Do radical. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Olha que legal. Raiz cúbica de 5 elevado à quarta. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. 4 vezes, não é não? Olha que legal. Usando aquela ideia anterior nossa. É uma multiplicação com raízes de mesmo índice. Então, o que eu faço? Só conservo a raiz e multiplico todo mundo que está ali dentro. Então, ficou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tudo dentro da mesma raiz. Então, ficou raiz cúbica de 5 à quarta. Olha que legal. Agora você entende por que ele está aqui fora e ele passa para dentro? Por causa disso. Lindo. Esse aqui tem algumas maneiras de resolver. Eu vou colocar aqui a resolução dele para ficar bonitinho. Ó. Raiz cúbica de 5 à quarta. Bom, 5 à quarta é a mesma coisa que 5 à terceira vezes 5, certo? Porque conserva a base e somos o expoente. Como não tem nada, tem 1. Então 1 mais 1, 3 mais 1, 4. Show. E se eu fizer o seguinte agora? Se eu abrir, separar, em vez de juntar desse jeito aqui, eu separar. Fica raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de 5. Olha, fiz o caminho inverso. E raiz cúbica de 5 é 5, né? Só que, e raiz que multiplica raiz cúbica de 5. E essa é a forma mais simplificada que a gente pode ter desse exercício aqui. Tá bom? Muito legal, né? Agora eu vou resolver de outro jeito, em forma de potência. Como que ficaria? Ó, vou fazer um risco aqui, ó. Raiz cúbica de 5 à quarta. Isso é a mesma coisa que, passando para a forma de potência, é 5, quem está dentro sobe, 4, quem está fora desce. Tá. Raiz 5 elevado a 4 terços. 5 elevado a 4 terços, se eu desmembrar, como é que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó. 5, que multiplica 3 terços, vezes 5, vezes 1 terço. Por quê? Se eu conservar a base e somar o expoente, fica... o MMC é 3, é só somar. 3 mais 1, 4. Então fica 1 quarto sobre 3, que dá a mesma. Só que 5 elevado a 3
sobre 3 é 1. Então ficou 5 vezes 5 elevado a 1/3. Passando agora voltando esse cara para a raiz, como é que fica? 5 que multiplica a raiz cúbica de 5. Mesmo resultado. Viu que legal? O bom da potenciação e radiciação, você pode resolver dos dois jeitos. Ou por potência ou por radiciação. Tá bom? Bora lá. Pessoal, sexta propriedade. E última. Tá acabando. Seguinte, quando você tem a raiz de uma raiz, o que você faz? Você simplesmente multiplica os índices, tá bom? Então, se você tem uma raiz de uma raiz, você multiplica os índices. Por exemplo, olha aqui. Vou provar por quê. Saca só. Vamos pegar só esse cara de dentro aqui, ó, e vou colocar em forma de potência. Então ficou raiz emésima de A elevado a 1 sobre N, certo? Boa. Agora eu vou passar esse cara aqui para a forma de potência. Como é que fica? Quem está dentro sobe, quem está fora desce. Então ficou A elevado a 1 sobre N sobre M. Opa! Olha que interessante. Agora eu tenho aqui, ó, uma divisão de fração. Galera, espero que todo mundo já manja disso aí. Como é que faz uma divisão de fração? É 1 sobre M sobre M. Como é que é a divisão de uma fração? Você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Por que deu 1 sobre M? Porque quando é um número sozinho, é como se ele estivesse sobre 1 aqui, ó. E o inverso dele é 1 sobre ele. Tá bom? Então, como é que ficou aqui? Ficou 1 sobre N vezes M. Opa! Que interessante. Deixa eu apagar isso aqui, porque vai atrapalhar meus cálculos aqui. Bom, voltando aqui, eu achei então que isso aqui vai dar A elevado a M vezes N. E se eu voltar isso aqui agora para a raiz, o que está embaixo sobe e o que está em cima desce. Como é 1, não preciso pôr. Então, provamos que quando você tem a raiz de uma raiz, é só você conservar a raiz e multiplicar os índices. Tá bom? Show? Resolver esse exercício aqui, ó. Então, aqui é só multiplicar os índices. É 3 vezes 2, né? Como não tem nada, é ao quadrado. Então, é vezes 2, como se tivesse um 2 aqui implícito. Mas vamos deixar sem. Então, ficou raiz 3 vezes 2, 6, de 24. Olha, interessante. 24, a gente sabe que é. Então, aqui ficou, repete, raiz sexta de 24. 24 é a mesma coisa que 3 vezes 8. Tá? E se eu separar agora raiz sexta de 3 vezes raiz sexta de 8, só que 8 eu sei que é 2 ao cubo. E agora? O que eu posso fazer? Aqui não tenho o que fazer, mas aqui eu posso simplificar. Por 3 aqui dentro e por 3 aqui fora. E como é que fica então? Raiz sexta de 3 vezes raiz quadrada de 2. Olha que legal. Esse é o nosso resultado. Para deixar um pouquinho mais bonitinho o jeito de dar a resposta, vamos deixar o raiz de 2 na frente, vezes raiz sexta de 3 aqui. Legal, né, galera? Muito bom. Ó, sugiro vocês pegarem caneta, papel e anotar cada uma das suas propriedades aí para você não esquecer mais. Esse aqui é um desafio que eu vou deixar para vocês, muito legal, que não é difícil resolver, e vou deixar o gabarito dele na descrição do vídeo, tá bom? Galera, se você curtiu,
clique em gostei, se inscreve no canal, porque eu estou colocando aulas semanais aí. Isso é muito bom acompanhar, estou fazendo essa revisão aí de matemática básica, mas daqui a pouco a gente vai aprofundar com umas coisas mais complexas, que nosso objetivo aqui é questão de vestibular. Então, daqui a pouco eu vou começar a dar exercício bem mais casca grossa aí para vocês, tá bom? Então, abraço, estudem e até a próxima aula.